Olá a todos, estou aqui eu, Eunice Almeida, Maria Clara Yoshi e Helena Respondec. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco, do que está acontecendo na Polônia. Se vocês não sabem, a Helena, ela iniciou, ela é psicóloga, e ela é natural da Polônia. E ela fez a sua formação em que ano mesmo, Helena? Foi 2015. 2015, né? Uhum. E então ela vem nessa trajetória do processo de formação no método DEITIP e há um ano que ela partiu para a Polônia para iniciar os trabalhos, dos atendimentos nessa metodologia na Polônia. E antes disso, em 2017, eu e Maria Clara estivemos lá dando palestras, atendendo psicólogos. E hoje nós queremos convidar a Helena para falar um pouco desse momento, do que está acontecendo na sua trajetória lá na Polônia, nos dando notícias aí de como que está sendo a estruturação do seu trabalho. Primeiramente, eu estou muito agradecida por poder ter esse momento com vocês aqui, com a Eunice, com a Maria Clara, porque pensando bem, não foi fácil de sair da Polônia, chegar agora no Brasil, nesse tempo tão louco, tão cheio de surpresas de todo quanto é tipo. Então, realmente, é muito interessante. Eu não imaginava que a abertura para a DEITIP na Polônia seria tão grande. Porque essa semente que foi lançada em 2017, lá no minicurso, que a Eunice e Maria Clara ministraram, essa é a palavra, né? Uhum. Assim, tinha várias pessoas que desde lá continuam interessadas pela ADI. Inclusive, agora no evento que eu organizei em outubro, tinha pessoas daquele evento lá em 2017. Então, realmente, as pessoas continuam interessadas, eles falam sobre o método de boca a boca. E quando eu saí do Brasil ano passado, eu estava um pouco preocupada como que vai ser, como é que vai ser com os pacientes, como vai ser com os clientes, porque é um método novo, ninguém conhece, tem que divulgar, tem que contar um pouco, E os poloneses, por serem europeus, é um povo um pouquinho mais desconfiado, sabe? Que vem uma coisa assim, do outro lado do mundo, eles ficam meio receosos, mas foi uma grande surpresa minha que tinha muitas pessoas muito curiosas e muito abertas. Gente, eu preciso confessar que as pessoas que se inscreveram para fazer a DEITIP foram as pessoas muito abertas. Praticamente ou não apresentaram nenhuma resistência ou muito pouca. As pessoas que estavam muito motivadas para fazer processo, as pessoas que fizeram descobertas lindas. O que foi também impressionante é que realmente, igual a gente gosta de falar sobre a questão de cultura, o ser humano como tal é igual independentemente da cultura, mas tem cultura a qual ele está inserido. Então é muito impressionante que essas cenas que a gente vê no processo terapêutico do método ADITIP foram inseridas no contexto cultural lá da Polônia, da história da Polônia. Foi assim, de arrepiar, uma experiência muito gratificante. E além disso, tem duas pequenas conquistas, eu poderia dizer assim, que para mim são grandes, mas noutra dimensão são pequenas, Porque nós conseguimos finalmente traduzir em polonês a biografia da doutora Renate. É um trabalho que se começou em 2017, naquela época, na época do curso, do minicurso. Fizemos uma tradução muito corrida, com alguns erros de digitação e tudo mais, mas agora finalmente é uma tradução bem trabalhada, corrigida, com fotos, bem do jeito que circula aqui no Brasil. E também tem uma outra coisa, eu consegui escrever um livro divulgando o método, porque antes da gente conseguir traduzir as chaves do inconsciente, que eu gostaria muito de fazer isso, mas isso é um trabalho muito grande, que demanda tempo, que demanda muita coisa, os poloneses já queriam ter alguma coisa na mão. Então eu consegui escrever um livreto, na verdade, uma coisa bem breve, que de forma muito simples, popular, explica um pouquinho como é que é o método. E é uma coisa que eu fico muito feliz de também poder apresentar para vocês aqui, Nós também. Fala a tradução dele. Então, o livro se chama... em polonês também, que é... Então, Jak dojść do siebie, que significa como chegar a si mesmo. Porque, na verdade, o processo ADITIP é isso, É um momento onde você finalmente pode encontrar o seu eu verdadeiro, aquilo que você é de verdade, que você sempre deveria ser. E muitas vezes a gente não consegue... Nem sabe quem somos de verdade, porque o nosso eu está coberto com as camadas de racionalizações, de distorções que a gente acreditou em alguma vez na vida, que não é verdade sobre nós. Então esse processo é um processo muito lindo e muito humanizador
que a gente finalmente pode descobrir quem somos de verdade. E agora, na Polônia, as pessoas realmente estão cada vez mais interessadas em fazer essa busca. É bem legal. Isso é muito lindo. Então, Helena, eu não tenho muito para perguntar, mas queria, eu acho que mais agradecer mesmo, né? Agradecer a sua abertura desde lá de trás, né? Quando houve talvez essa primeira chamada. A história da Helena com a ADI é muito linda, né? Porque ela passou na casa mãe acolhedora do Instituto de Integração Pessoal e o Estevam descobriu que ela era psicóloga e falou, então você vai ficar no Brasil para fazer o curso. E a Helena não podia nem imaginar do que se tratava, mas teve aquele sim, né? Aquela abertura que acho que são algumas perguntas que a vida nos faz, em alguns momentos da vida, que ele chega e pergunta assim, você quer? Depois eu te explico como. Né? E aí tem o primeiro sim, que eu sinto que a Helena deu lá atrás, esse primeiro sim, né? Talvez até muito antes do que a gente pode imaginar, né? E que foi abrindo essas portas, né? E como a Eunides falou antes, a doutora Renata tinha esse sonho, né? Quer dizer, quando começou, ela foi começando, porque a ADI foi sendo construída o tempo todo, né? Uhum. Cada novo paciente, como é um questionamento, e esse questionamento é a interioridade, que é uma das chaves, né, de abertura para essa realidade inconsciente, ele ia percebendo que essas respostas eram muito únicas, elas estavam ligadas muitas vezes a sofrimentos, mas estavam ligadas a muitas possibilidades, potenciais, capacidades que também estavam ali escondido debaixo dessas camadas. E ela foi percebendo que aquilo era uma possibilidade de ajudar a pessoa humana de uma maneira talvez mais em camadas mais profundas do que se já tinha conseguido chegar até então. E o grande sonho dela é que isso pudesse ser disponibilizado, né? Que pudesse ser disponibilizado para a humanidade, né? Ela não sabia muito como é que vai fazer terapia e as línguas e como é que seria isso. E uma terapia nascida no Brasil, ela falava alemão, mas não iam conseguir tantos psicólogos falar sobre outras línguas. Aí vai chegando, por exemplo, Helena, que fala polonês, né, que fala inglês, fala um pouquinho de francês, e outros psicólogos que a gente vai abrindo essas portas que possam falar para poder falar mais diretamente ao coração, né? Então eu acho que isso eu tenho mais como um agradecimento dessa sua abertura, de sua coragem de enfrentar, de falar sobre a ADI, que a gente sabe que cria muita desconfiança, mas a doutora Renata cria pela novidade, né? Tudo que é novo cria de uma maneira geral. Mas a doutora Renata sempre falava assim, é preciso falar a verdade, porque a verdade toca. Né? A verdade toca o coração. Você falou sobre a coragem, realmente, se eu puder, eu gostaria de compartilhar uma experiência que realmente demandava coragem, porque na minha ida para a Polônia, aqui a gente tá junto, a gente tá na equipe, qualquer momento a gente pode perguntar as coisas lá, eu tava meio que sozinha, fuso horário, né? Difícil de quando você tá atendendo, compartilhar sua dúvida com as pessoas, porque você não sabe se vão atender ou não, e surgiu uma pessoa lá na Europa que queria ser atendida em francês. Eu nunca na vida não atendia em francês. Eu pensei, poxa vida, mas não vou dar conta, não tem como. Mas lembrando de que a ADI realmente é um método universal. E o que toca ser humano é universal também. Eu, rezando 1000 Ave Marias, estava atendendo aquela pessoa, justamente fazendo tudo que fosse possível para que ele consiga fazer essa experiência mesmo com essa fraqueza linguística. E eu fiquei muito surpresa, porque ele ficou profundamente tocado. Então, ele não ficou profundamente tocado pelas minhas altas capacidades linguísticas, porque eu estou falando o francês bom, mas com erros, né? Mas ele realmente teve uma experiência de encontrar aquele eu verdadeiro, iluminado pela luz. E ele realmente pôde ver a missão que ele é, e ele podia ver que ele era não sei como falar, como se ele fosse realização da missão da vida dos pais dele. Gente, isso foi algo que ele viu antes da ordenação diaconal, a gente fala assim. Então ele saiu da terapia profundamente fortalecido. E mais ainda, ele estava sofrendo de uma doença de pele, de eczema, a gente fala em português, que os dermatologistas eles não sabiam muito bem a origem, porque assim, pelos exames físicos, estava tudo ok. Então, podia-se pensar que a causa era psicológica. Depois de 2 meses, depois de concluir a terapia dele, os sintomas de eczema diminuíram 50%. Nossa, isso então, realmente vai diminuir mais. Né? Gente, então realmente, isso é uma prova que o método ADI-TIP se defende por si só. Mesmo com recursos talvez não tão perfeitos, igual falar língua não muito bem,
mas a gente, inclusive agora eu fiz um monte de erros, mas eu peço desculpas. Não. Mas realmente a alma humana ela enxerga mais, né? E ela vai mais fundo. Então o processo realmente acontece entre dois seres humanos, num nível muito profundo de comunicação inconsciente. E isso acontece, e isso é verdadeiro, tem provas disso. Então é uma grande alegria que eu pude justamente também contar isso para vocês, né? Que bom. E se Deus quiser vai vir mais. Registrado e virar mais. Sim. Né? Então, Helena, eu acho que a gente queria agradecer vocês que estavam nos escutando, agradecer muito a você, Helena, agradecer seu marido Alexandre, que tem sido um companheirão do lado. A Helena saiu aqui, já tinha nascido o Tomás, que nasceu no Brasil, brasileirinho, e saiu grávida da Letícia, que nasceu lá na Polônia. Então, realmente, nós estamos fazendo uma fusão aí de Polônia Brasil. Polônia Brasil, e é muito isso que a Helena falou, que eu achei muito bonito que ela falou, né? É para ser o método ATIP, é para ser um método universal, nesse sentido de que o ser humano, de todas as épocas, de todas as culturas, tem as mesmas buscas constitutivas do humano. E toda vez que essas buscas, a resposta não é realizadora, não é aquela resposta que tem a ver com aquele sentido daquela pessoa, ela causa sofrimento em todas as dimensões, daquelas experiências mais importantes do ser humano. E é por isso mesmo que pode ser tratado, porque a verdade, que é muito melhor às vezes, as pessoas às vezes falam verdade como se fosse uma coisa ruim, né? A verdade que está escondida, a Helena lembrou hoje, dos tesouros humanos, como Edith Stein falava, que dentro de cada alma humana existe um tesouro escondido, e ele pode sempre ser resgatado, ele não deixa de existir, ele pode estar coberto, mas não deixa de existir. Então, eu acho que eu ia encerrando aqui, agradecendo mais uma vez a Helena, a família, os pais da Helena também, os pais do Alexandre também, e agradecer a todos também do Brasil que estão nos assistindo, os da Polônia que talvez vão nos assistir, e outros lugares também no mundo. Tá? Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês. Feliz Natal.